Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, você que nos ouve nesse momento, nos assiste, que Deus abençoe a sua vida. Olha só, predominância do Espírito, né? Como podemos pensar na predominância do Espírito? Essa é a temática de hoje. E para analisarmos dentro do foco da Palavra de Deus, vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo de número 15, que diz o seguinte: porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha só o que Paulo diz: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Vejam só, a definição de Paulo é que o homem espiritual, ele analisa as coisas, mas ele não é analisado porque só Deus analisa ele. Vejam só, algumas lições que nós podemos entender melhor esse texto, para nós analisarmos e entendermos melhor esse texto. O ser espiritual é quem o Espírito exerce predominância, ou seja, o homem espiritual é quem o Espírito exerce predominância e ele está apto a receber a revelação, a iluminação dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então o homem espiritual ele se discerne espiritualmente pela sua conduta, pela predominância do Espírito de Deus na vida dele. Olha só outro ponto. O ser humano como humano é um ser espiritual, mas somente alguns realmente espirituais. Olha só, todo ser humano ele tem um espírito. Todo espírito do homem, do ser humano, necessita e carece de coisas espirituais, né? O homem foi criado por Deus com a necessidade de adorar a um ser espiritual. Alguns buscam caminhos tortuosos, outros buscam os caminhos de Deus. Por isso, o que define um homem natural de um homem espiritual é justamente a predominância do Espírito Santo de Deus. Olha só, o terceiro ponto que nós podemos citar aqui. Somos seres racionais, mas somente alguns são verdadeiramente racionais. A palavra de Deus nos fala sobre termos o entendimento, né? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala de termos um culto racional, um culto a Deus com entendimento, com sabedoria, com convicção, com propósito, né? Sabendo o que nós estamos fazendo. Ninguém está possuído, né? Mas sim entendido das coisas espirituais. Assim que Deus opera em nós. Somos seres racionais, mas somente alguns são verdadeiramente são racionais. Terceiro ponto, queridos, quarto ponto, melhor dizendo, para nós finalizarmos isso aqui e você entender o que nós queremos dizer a racionalidade é que gera um culto de entendimento do que Deus é. Somente a nossa racionalidade vai trazer o entendimento daquilo que Deus é. E isso que nos leva a ser um homem espiritual. Então a racionalidade do culto, do entendimento do que é o culto a Deus é que nos leva a sermos pessoas espirituais. Amém? Que o Espírito de Deus seja predominante na sua vida, nos seus negócios, em tudo que você for fazer, você coloque Deus em primeiro lugar e o Espírito do Senhor lhe conduza, né? Sobre pastos verdejantes e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, no nome de Jesus. Amém?